Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos falar sobre corrente elétrica. Hoje nós iremos começar a estudar eletrodinâmica. O que seria eletrodinâmica? É o estudo da carga em movimento e seus efeitos. E aí nós vamos começar esta área da física que é eletrodinâmica falando sobre a corrente elétrica. Então vamos lá. O que seria corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas. A corrente elétrica pode ocorrer nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Então vamos lá. Ó. O que nós temos aqui? Ó? Nós podemos ter condutores sólidos e podemos ter condutores líquidos. E a corrente elétrica é definido como movimento ordenado dessas partículas portadoras de cargas. Quem são essas partículas portadoras de cargas? Nós já iremos ver. A corrente elétrica ocorre quando se aplica uma diferença de potencial, que é chamada de DDP, por exemplo, conectando o polo positivo e negativo de uma bateria em dois pontos, ó, polo positivo e polo positivo e polo negativo, em dois pontos do condutor. Toda vez que um condutor for submetido a uma diferença de potencial, o que seria uma diferença de potencial? Seria você colocar um potencial nesse ponto aqui e nesse ponto aqui um outro potencial. E esses potenciais são diferentes. Isso gera uma diferença de potencial. Toda vez que um condutor for submetido a uma diferença de potencial, em seu interior forma-se um campo elétrico no sentido do maior potencial para o menor potencial. Então, ó, o mais, o menos aqui. O campo elétrico vai do mais para o menos, do mais para o menos. É devido à força elétrica, lembra que força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico? Toda carga submetida a um campo elétrico vai receber uma força elétrica? Então, é devido a essa força elétrica que as cargas sofrem esse movimento ordenado. Então, para ocorrer uma corrente, eu preciso criar aqui uma diferença de potencial, para que essa diferença de potencial gere um campo elétrico, para que esse campo elétrico cause uma força para que essas cargas se movam de maneira ordenada e formem a chamada corrente elétrica. Então, este daqui é o conceito de corrente elétrica. Dependendo do tipo de condutor, teremos os movimentos ordenados de íons positivos. O que é íons positivos? Íons são átomos eletrizados positivamente, ou seja, que perderam elétrons. Quando o átomo perde elétron, ele fica com excesso de prótons. Ele é chamado de íon positivo. Então você pode ter um movimento de íons positivos. Eles são atraídos para o polo de menor potencial, que é o polo negativo. Então os íons positivos vão para o polo positivo. A força elétrica é no sentido do campo elétrico. Então, lembra que quando a carga é positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. Já os elétrons e íons negativos, eles são atraídos para o polo de maior potencial, aqui ó, para o polo positivo. Os elétrons e íons que têm as cargas negativas são atraídos para o polo de maior potencial, que é o polo positivo. Já essas cargas negativas, a força elétrica é no sentido contrário do campo elétrico. Então aqui ó, o campo elétrico está para a direita e as cargas negativas vão receber a força para a esquerda, contrário ao campo elétrico. Já a carga positiva ela recebe a força elétrica no sentido do campo elétrico e elas vão para o polo negativo. Assim que então você vê que este conceito de corrente elétrica, ele está relacionado lá com os conceitos que foi estudado na eletrostática, de carga elétrica, de campo elétrico, de potencial elétrico. Então tudo isso aqui, ó, está relacionado com esses conceitos trabalhados na eletrostática. Agora vamos falar dos condutores elétricos. Para um corpo ser condutor de eletricidade, ele deve permitir o movimento de partículas portadoras de cargas. Ele deve permitir o movimento de elétrons livres ou íons. Lembrando, galera, que os prótons não se movem porque eles estão no núcleo do átomo. Eles estão fortemente ligados ao átomo. Então, o que mais que você pode ter em condutores elétricos é o movimento de elétrons livres. Os elétrons sim conseguem se mover de um átomo para o outro e os íons, que são os átomos eletrizados. Vamos lá falar sobre os condutores metálicos, que seriam os condutores sólidos. Nesse tipo de condutor, os portadores de carga elétrica que se movem no interior desses condutores são os elétrons livres,
fracamente ligados ao núcleo atômico, pois estão mais afastados deles. Então você vai ter aqui um condutor metálico, que é o condutor sólido. Ele vai ser aplicado uma diferença de potencial, um potencial maior aqui, um potencial menor. O campo elétrico vai estar do potencial maior para o potencial menor. Lembra? O campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, está aqui para a direita. E os elétrons, que são cargas negativas, vão receber forças contrárias ao campo elétrico. Então, nos condutores sólidos, só vai ter movimento de elétrons livres, tá bom? Não terão movimentos de íons. Condutores metálicos, só elétrons livres. Continuando aqui o condutor metálico, nós temos o seguinte, ó, um metálico condutor que não está submetido a uma DDP possui os elétrons livres em movimento desordenado. Então, os elétrons se movendo aqui, ó, de maneira desordenada. Ao serem submetidos a uma DDP, a uma diferença de potencial, o campo elétrico causará uma força elétrica, fazendo com que tenha um movimento ordenado, ou seja, o campo elétrico está aqui para a direita, do maior potencial para o menor, e as cargas recebem uma força contrária ao campo elétrico, ou seja, para a esquerda. Os elétrons livres, por mais que tenham um movimento ordenado, colidem continuamente com os átomos do material. Eles não estão indo bonitinho tudo para a esquerda, eles estão indo assim, ó. Estão um movimento para a esquerda? Estão, mas não numa trajetória tão ordenada assim. Elas vão colidindo com os átomos nesse caminho. Elas seguem trajetórias irregulares, com velocidade média de alguns centímetros por hora. Então isso é importante. Num fio metálico, a corrente elétrica, em todo o fio, ela é instantânea, devido ao campo elétrico ter a velocidade da luz, ter 3 vezes 10 oitava metros por segundo, mas os elétrons se movem, todo o fio, com uma velocidade muito pequena, em ordem de centímetros por segundo. Então, quando eu aplico uma diferença de potencial, ao mesmo tempo que esse elétron está movendo aqui, esse elétron está se movendo aqui, só que com velocidade de alguns centímetros por segundo. Agora vamos falar das soluções eletrolíticas, que são os condutores líquidos. Nesses condutores, quem se desloca são os íons negativos, que são chamados de ânions, e os íons positivos, que são os cátions, que surgem da dissociação iônica de decompostos ácidos básicos ou salinos em solventes. Então você vai ter aqui, nessa solução eletrolítica, que seria o caso de uma bateria. Então toda vez que eu falo bateria, eu estou falando de uma solução eletrolítica, né? Toda vez que eu falo de metal, eu estou falando de condutor sólido. O que vai acontecer aqui? Você vai ter o movimento de íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, quando eu aplico uma diferença de potencial. Por exemplo, aqui é o polo positivo da bateria, e aqui é o polo negativo. Então vai ficar mais e menos aqui. Ao ser submetido a esse campo elétrico, os íons positivos se movem no sentido do campo elétrico e os íons negativos se movem no sentido contrário ao campo elétrico. O íon positivo vai para o menor potencial e o íon positivo vai para o menor potencial e o íon negativo vai para o maior potencial. Então nós vamos ter nas soluções eletrolíticas movimento de íons, não teremos elétrons livres, somente íons se deslocando. A corrente elétrica é constituída por íons positivos se movendo no sentido do eletrodo negativo, ânodo. Então, os íons positivos vão para o eletrodo negativo, que é chamado de ânodo, e os íons negativos em sentido contrário, em direção ao eletrodo positivo, que é chamado de cátodo. Vamos agora para o nosso último condutor, que são os condutores gasosos. Quem seriam os condutores gasosos? Bom, por exemplo, numa lâmpada fluorescente, tem um gás lá, rarefeito, que a corrente elétrica passa por esse gás. No caso da lâmpada fluorescente, nós temos os condutores gasosos no interior dela. Os gases, geralmente isolantes, podem ser ionizados devido aos choques dos elétrons que se deslocam ao serem submetidos a um campo elétrico. A corrente elétrica é constituída por elétrons e íons positivos e negativos. Então, o que vai acontecer num condutor gasoso? Quando você aplica uma diferença de potencial, você vai conseguir fazer os elétrons se mover nesse gás. E esses elétrons, ao colidir com os átomos, ele vai arrancar elétrons, transformando ele em íons positivos. Ou ele, ao colidir com o átomo, ele adere ao átomo, se tornando um átomo com íon negativo. Ou seja, esse gás vai ser ionizado com o movimento dessas cargas desses elétrons. Com isso, você vai ter no condutor gasoso o movimento de elétrons para o maior potencial, íons negativos para o maior potencial, contrário ao campo elétrico,
E você vai ter o movimento de íons positivos, que são cátions, que vai para o menor potencial no sentido do campo elétrico. Tá bom? Então esses foram os tipos de condutores que nós trabalhamos. Os condutores sólidos, que são os metálicos, os líquidos, que são as soluções eletrolíticas, e os condutores gasosos, que seriam casos, por exemplo, dos gases no interior de uma lâmpada fluorescente. Agora nós vamos falar sobre a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é o módulo da quantidade de carga elétrica de N partículas portadoras de carga que atravessam uma secção transversal de um condutor por unidade de tempo. Então, ó, eu tenho aqui o condutor e eu tenho a secção transversal aqui, ó, que corta perpendicularmente o condutor. A quantidade de carga que atravessa a secção transversal do condutor por segundo é a carga elétrica. Aí é a carga elétrica, não, perdão, é a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa aqui por segundo nessa secção transversal. Quanto maior a quantidade de carga que está atravessando aqui, maior é a corrente elétrica. A corrente elétrica é determinada pela equação I é igual a Q dividido por ΔT, ou seja, a quantidade de carga que atravessa por segundo. Ela também é comum vocês encontrarem em alguns livros, ela sendo escrita da seguinte maneira: kit, pega o T, tá dividindo, passa multiplicando. Carga elétrica é igual a corrente vezes o tempo. Então essa equação e essa são as duas formas de você determinar a corrente elétrica, tá bom? Eu vou usar mais essa daqui, ó. Nós temos que o Q é a carga elétrica, o ΔT é o intervalo de tempo e o I é a corrente elétrica. A carga vai ser em Coulomb, o tempo vai ser em segundo e a corrente, como corrente é carga sobre tempo, é Coulomb por segundo, que é chamado de ampere. Essa daqui é a unidade da corrente que nós vamos utilizar. Então, quando nós for trabalhar em corrente, quando nós dividirmos corrente em amperes, ou seja, quando nós dividirmos coulombs por segundo, esse coulomb por segundo, essa unidade nós vamos chamar de A maiúsculo, que é o ampere. Nós temos também uma outra unidade, que é aquela unidade muito utilizada em baterias de carro. Eu tenho uma bateria de 60 ampere-horas. O que é ampere vezes horas? Ampere vezes horas é carga elétrica, porque carga elétrica não pode ser escrito como corrente vezes o tempo. Ampere vezes hora é carga elétrica. Quando isso ocorrer, quando a carga elétrica for escrita como ampere vezes hora, o tempo vai ser em horas e a corrente vai ser em amperes. Isso aqui é uma outra unidade de carga elétrica, tá bom? Você pode trabalhar em carga elétrica com ampere vezes hora, o tempo em horas e a corrente em em ampere, ou você pode trabalhar a carga em coulomb, o intervalo de tempo em segundos e a corrente coulomb por segundo, que é o ampere. Essas duas unidades podem ser utilizadas. Nós vamos focar essa unidade aqui, ó, que essa é do sistema internacional. Lembrando que, galera, também, em alguns exercícios, ele não quer saber a carga elétrica que atravessa a secção transversal do fio, ele quer saber o número de partículas portadoras de cargas. Então, nós temos que lembrar que a carga elétrica é o número de partículas vezes a carga elementar. Então, geralmente, como esses condutores são os fios metálicos, nos fios metálicos o que se movem são os elétrons livres. Então, a carga elétrica total que está atravessando aqui é um número múltiplo da carga elementar. Lembrando que o N é o número de cargas e o E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, no exercício, em vez de ele perguntar a carga elétrica, ele pode perguntar o número de partículas que está atravessando o fio. Mas com isso, nós podemos ir para as questões já, calcular. Essas duas equações serão as que nós iremos utilizar nos exercícios. Lembrando também, galera, que corrente elétrica ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Ela é definida como carga dividido por tempo. Por mais que mais para frente nós vamos mostrar o sentido do movimento das cargas, a intensidade da corrente elétrica ela é escalar, tá bom? Nós vamos fazer uma flechinha para indicar para onde está se movendo as cargas, mas a intensidade da corrente elétrica é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela é definida por duas grandezas escalares, duas grandezas que não têm direção e não têm sentido, tá bom? Coisas vetoriais que nós podemos fazer com força, por exemplo, que é uma grandeza vetorial que tem direção e sentido, nós não podemos fazer com corrente elétrica, porque ela não é grandeza vetorial. Vamos lá agora falar sobre os submúltiplos da corrente elétrica. É comum você ter corrente elétrica em valores muito pequenos.
1 miliampere, 1 microampere, 1 nanoampere. Quando esses prefixos aparecerem aqui, esses prefixos têm os valores associados a ele. O miliampere é 10 a menos 3 ampere, é um milésimo de ampere. 1 microampere é 1 bilionésimo de ampere, 1 vezes 10 a menos 6. E 1 nanoampere é 1 trilionésimo de ampere, ou seja, 1 vezes 10 a menos 9. Esses prefixos também aparecem, às vezes, em outras unidades. Por exemplo, no tem 1 milímetro. 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros. 1 miligrama, 1 vezes 10 a menos 3 gramas, ou seja, 1 milésimo de grama. Então, esses prefixos aqui, eles são válidos para qualquer unidade. Geralmente, em corrente, em ampere, ele pode aparecer. O mais comum é miliampere. Toda vez que aparecer esse miliampere, você substitui por 10 a menos 3 e faz a conta normalmente. E vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Determine a corrente elétrica de um fio que durante 6 minutos foi percorrido por uma carga elétrica total de 180 coulomb. Então você tem que a carga elétrica é 180 coulomb e que o tempo que ela passou é 6 minutos. Só que o tempo você vai trabalhar em minutos? Não, tem que ser em segundos. Então 6 minutos vezes 60 vai dar 360. Lembra que cada minuto tem 60 segundos, né? Então 1 minuto é 60, 2 minutos 120, 3 minutos 180, ou seja, você vai pegar os 6 minutos e multiplicar por 60. Agora que eu tenho a carga em coulomb e o tempo em segundos, dá para calcular a corrente? Dá. Corrente é carga sobre tempo. A carga é 180 e a corrente é 360. Você pode dividir por 10, ou seja, corta o zero aqui. E você também pode simplificar aqui por 18. 18 dividido por 1 é 1. 36 dividido por 18 é 2. Vai ficar 1 sobre 2 ou meio. Certo? Meio ampere. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei por 10 em cima e embaixo. Cortei o zero. Peguei o 18, 36, simplifiquei por 18 aqui. Ficou 18 dividido por 18 é 1. E 36 dividido por 18 é 2. 1 dividido por 2 é meio ampere. Essa quantidade, essa é a corrente elétrica. Quando eu falo meio ampere, eu estou falando meio coulomb de carga elétrica passando por segundo, uma secção transversal desse fio. E vamos lá para o nosso último exemplo da aula. Ele diz o seguinte, ó, em um fio metálico, a aplicação de uma DDP entre seus extremos provoca nele uma corrente de 160 miliamperes durante 2 segundos. O número de elétrons que chegam ao polo positivo nesse tempo é aproximadamente... Então, ó, tá vendo esse 160 miliampere? O mili vale 10 a menos 3. Então, você já coloca aqui 10 a menos 3. O tempo é 2 segundos. Professor, com o I e com um tempo, dá para calcular a carga elétrica. Por quê? Dá, mas eu quero a carga elétrica? Não, eu quero o número de elétrons que chegam ao polo positivo. Bom, o número de elétrons eu descubro com essa equação aqui, ó. Q é igual a N vezes Z. O E é carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, esse é o módulo, né? Então, nós temos a carga elementar, isso é uma constante. E o número de elétrons? Para eu descobrir, eu tenho que saber a carga elétrica. E tem como descobrir a carga elétrica? Tem, com a corrente com o tempo. Então, vamos fazer isso. Corrente, né, carga sobre o tempo. Então, a corrente é 160 vezes 10 a menos 3, igual a carga que eu vou descobrir dividido pelo tempo, que é 2 segundos. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 160 vezes 10 a menos 3 vezes 2, igual a carga elétrica. 160 vezes 2, 320 vezes 10 a menos 3 é igual a carga. Bom, como esse número aqui, ó, ele está escrito na potência de 10, só que ele é maior que 10 aqui, ele não está de acordo com a convenção da notação científica. Então, você vai pegar a vírgula que está no final do número, deslocar 2 casas para a esquerda, diminuindo o número, então a vírgula vai ficar aqui, ó, e você vai aumentar 2 casas aqui. Se diminui 2 casas do número, aumenta 2 casas no expoente. Vai ficar, então, 3,2 vezes 10 a menos 1. Agora que eu tenho a carga elétrica, substitui aqui. Carga elétrica é 3,2 vezes 10 a menos 1, igual ao N, vezes a carga elementar. Que isso o exercício não te deu, mas é uma constante. No próprio conteúdo eu te dei, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Pega 1,6 vezes 10 a menos 19, está multiplicando o número de cargas, passa, dividindo, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, é igual a N. O que você vai fazer aqui? Você vai dividir primeiramente 3,2 por 1,6, isso vai dar 2.
E os expoentes você vai subtrair o de cima menos o de baixo. Só que quando você pega o menos 1 e subtrai com 19, quanto que é menos o menos 19? É mais 19. Então aqui, 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. E o expoente que está negativo aqui embaixo, ele vai subir positivo. Porque menos o menos 19 vai ficar mais 19. Menos 1 com mais 19, como são sinais diferentes, conserva o sinal do maior que é o positivo e subtrai. 19 menos 1 é 18. Então, essa é a quantidade de elétrons que atravessam por segundo uma secção transversal do fio para que você tenha, perdão, por segundo não, em 2 segundos, né? Que essa carga elétrica aqui é em 2 segundos. Essa é a quantidade de elétrons que atravessa em 2 segundos esse fio aqui, que é percorrido por uma corrente de 60 mA. Então, esses são os dois tipos de exercícios que vocês terão nas atividades de vocês. Geralmente, o mais comum é isso, um exercício que você só joga na equação da corrente, I é igual a Q sobre ΔT, ou um exercício que ele pede para calcular o número de cargas, que aí você precisa, por exemplo, descobrir a carga elétrica e depois descobrir o número de partículas que criam aquela carga elétrica, que equivale àquela carga elétrica. Espero ter ajudado vocês até aqui, um abraço e até mais.